Oi, gente! Oi, pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui outra vez com mais um Plantão Dona Geek. E hoje nós temos a maravilhosa Regiane Braz. Eu sou suspeita de apresentar essa mulher porque eu sou apaixonada por esse livro que ela ousou escrever. Quando nasce a autoestima, gente. Eu sempre falo que esse livro foi feito para mim, tá? Porque essa semana me perguntaram assim, nossa, por que você tem tanta autoestima? A gente aprende a ter. Quando a minha nasceu, não sei. Quando será que nasceu a dela para ela escrever esse livro? Mas ela também escreveu esse Em Ti Me Vejo, mas esse aqui é especial porque ela ganhou um prêmio com esse livro. Esse daqui eu também ganhei, o Prêmio Pretas Potências. Olha! Esse livro também é maravilhoso, Em Ti Me Vejo, me emocionou, eu devorei esses dois livros. Nós já tivemos o prazer de entrevistá-la na Perifacom. Isso, sabe? E agora ela está aqui, mãe, educadora, escritora, para nos falar um pouco sobre ela. Exato. Se apresente, por favor. Eu sou Regiane Braz, né? Sou mãe, sou educadora. Eu digo que ser educadora me ajudou a ser mãe e ser mãe me ajudou a ser educadora. E recentemente eu comecei a escrever os roteiros, né? Para me curar mesmo, para tentar colocar para fora algumas coisas que eu não conseguia mais digerir, né? Situações de racismo que eu sofri desde a infância. E o que me deixou mais baqueada nos últimos anos foi no ambiente institucional, né? Entre amigas que eu achava que eram minhas colegas de trabalho, e quando você acha que você está pertencendo a um grupo e você se dá conta que você não pertence, é um choque muito grande. E é por isso que eu estou escrevendo agora. Ah, tá. Então, deixa eu te fazer duas perguntas, então. O que te motivou a começar a escrever e como a sua vivência como mulher negra influencia a tua escrita? O que me incentivou a começar a escrever foi ver outras histórias também, né? Que não só histórias de super-heróis nos quadrinhos. Então, algumas pessoas me inspiraram nesse caminho, como Marcelo, né? Marcelo de Salete, Cuncumbi, a Marcela Godoy, que escreveu junto com o Jefferson, A Dama do Martinelli. Eu comecei a ver ali caminhos possíveis, né? O Mário, quando ele escreve Bendita Cura, não é? Me desculpe, Mário, mas eu acho que é isso. Então, quando as pessoas começam a contar sobre as suas próprias histórias. Então, eu vi um caminho possível no meio dos quadrinhos. E me entender como mulher negra, me fez pensar o quanto eu poderia contribuir para a nossa sociedade em termos de consciência racial, até mesmo da gente conseguir encontrar outros pares, né? Que foi, vocês são um presente para mim, eu tenho que falar isso, que são um presente para mim. Então, quando eu comecei a escrever, eu pensei nisso, eu falei, a gente vai criar um quilombo literário. Né? E essa escrita me trouxe pessoas como vocês. Eu falei assim, nossa, se eu não pertencia àquele grupo de colegas de trabalho, agora eu estou me sentindo querida, eu estou conhecendo pessoas que se identificam comigo, com quem eu consigo me sentir segura. Gente, só um adendo. Esses livros dela é como se fossem animes, tá? Então é uma leitura gostosa, não é cansativa. Você vê uma página, você já quer ver a outra. Quando nasce a autoestima também, olha, é como se fosse um quadrinho, tá? Então é uma leitura super gostosa. E isso é do nosso mundo de quadrinhos. Exatamente. Você acha que ao escrever, quando nasce a autoestima, você recebeu alguma crítica negativa sobre isso? Que você estava focando num tema, ou alguém achou nesse livro alguma referência familiar e te criticou por isso? Não, eu não recebi nenhuma crítica. Quando eu pensei em escrever Em Ti Me Vejo, né, eu comentei com uma colega de trabalho. Eu falei, olha, eu tô querendo me aventurar nos quadrinhos. E ela falou assim, não, faz direito.
Aí eu pensei assim, falei, ué, mas quando a gente fala em se aventurar, de você começar algo novo, né? Por que as pessoas já nos colocam nesse lugar de que a gente vai fazer alguma coisa de qualquer jeito, né? Sendo que eu nunca me propus a fazer algo de qualquer jeito, sempre foi com muita dedicação. E aí eu falei, ela falou, sobre o que você vai escrever? Eu falei, eu quero escrever sobre a minha relação com o meu cabelo. Ela, você tá brincando. Ela deu risada e ela achou que fosse brincadeira, sabe? E aí isso me deu uma certa dúvida se eu deveria escrever ou não. Mas depois que eu escrevi, no meio dos quadrinhos, as pessoas que leram, até o momento, eu não escutei nenhuma crítica em relação a isso. Pelo contrário, as pessoas falam, que bom que você escreveu, porque a gente precisava ler. No entanto, eu já escutei algumas perguntas que me colocaram, às vezes, num lugar de, assim, de refletir o quanto que nós estamos caminhando para a consciência mesmo racial, sabe? Perguntas de, mas a sua escrita, ela incentiva também mulheres não negras a escrever? Ou eu me emociono em alguns momentos, né, nos bate-papos, e aí as pessoas, mas você está fazendo terapia, toda vez que você for falar sobre isso, você vai chorar. Então, existe uma certa cobrança em relação a isso, da gente escrever questões pessoais, e a nossa emoção, ela não é vista como algo profissional, digamos assim. Então, quando a gente pensa assim, em como as pessoas olham a questão do profissional, do pessoal, eu acho que existe muito esse preconceito, sabe? Porque eu acho que não tem problema nenhum em você se emocionar de falar de algo, você trazer você como pessoa humana para o seu trabalho. Eu acho que para o que a gente se propõe a fazer, eu acho que é essencial até, né? Então, é nesse sentido que eu falo. Eu penso assim, eu respondi que a minha escrita ela é para incentivar as mulheres, sim, todas as mulheres a escrever, mas de modo especial as mulheres negras, porque nós estamos numa posição ainda de mais preconceito, de mais opressão, são menos mulheres negras escrevendo, né? Então, às vezes, algumas perguntas eu sinto como uma crítica ou uma pressão ou opressão, de certa forma, sabe? Ainda que você perceba que a pessoa não tenha conscientemente essa intenção. Mas a gente sente. Tem sempre um mais e um porém, né? Quando você fala de emoção, se você não tivesse passado toda a emoção que você sentiu ao escrever, eu não teria me emocionado ao ler. Né? Eu não teria me identificado com aquela escrita, né? Porque eu sempre falo que em Ti Me Vejo a história do meu cabelo também, né? Porque eu sou de uma geração onde a mulher negra ela tinha que ter o cabelo alisado, ela tinha que ser, eu até falo assim, era a década do Enemaru, tinha que ser todo mundo preto de cabelo liso. Então assim, você não podia ter o seu cabelo black, não era legal, não era bacana. Você tem um cabelo ruim, você tem que alisar. Eu ouvi muito isso. Então assim, se você não passar as emoções para o seu livro e se emocionar ao falar, então o que adianta você escrever uma história que você vai falar e não vai se emocionar? Como é que você pode passar essa emoção para mim? Né? Mas é porque acho que é nesse mundo das mulheres, quando uma mulher consegue fazer algo realmente valoroso, mas foi uma mulher que escreveu, ela teve essa capacidade, nossa, você conseguiu fazer direito mesmo, isso é bem por aí mesmo, sabe? É bem essa crítica que as pessoas recebem quando coloca a emoção. Eu sou muito emotiva, eu não tô nem aí. E quando a gente vai estudar, a gente vai se aproximar, né, da nossa história, da sabedoria do nosso povo, né, africano, eles falam que o sentimento, ele é sabedoria. Sentimento é sabedoria, né? Então, essa cultura da colonização que trouxe pra gente, que colocar a razão, ela é uma cultura embranquecida, né, de apagamento histórico. Então, ela não condiz com o que é a nossa verdade. Você ainda está em sala de aula? Não. Não. Parou. Preciso contar essa história. Então conte. Por favor, conte. Você não está mais em sala de aula? Não, no momento eu estou readaptada. Estou fazendo outras funções, até ia falar, virei bonequeira também. Entendeu? Então eu monto painéis de história, incentivando as crianças a gostar da história, painéis interativos. Eu tive um surto em 2023, né?
depois que um aluno meu veio para cima de mim para me agredir. E as pessoas falam, nossa, mas uma criança tão pequena, né? Falei, não é a agressão em si, é o filme que passa na sua cabeça naquele momento, né? Porque depois que eu passei aquela situação, enquanto nasce a autoestima com as minhas colegas, eu via que, assim, as crianças me traziam esse conforto. Eu sabia por que que eu estava ali. E aí, quando o meu aluno me agrediu, eu falei, acabou, 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 acabou. Sabe quando você fala, o que eu estou fazendo aqui? E eu vi ele ser imobilizado pela minha colega, aquilo me trouxe um gelo assim na alma, um sentimento de morte, sabe? E eu pensei, não, eu preciso ressignificar isso, né? Então é algo que ainda me traz um pouco de dor, né? Porque Mas é natural. as pessoas ficam questionando, ai, você não gosta de criança? Ah, mas não é essa a questão, gente. Não é, eu gosto. E é Não por é essa. gostar que a gente não está conseguindo, porque até a forma como a gente é obrigado a trabalhar com muitas crianças em sala de aula, você vai para casa, você fala, nossa, não consegui dar atenção para fulano, não consegui nem olhar para ciclano hoje, sabe? Isso traz uma angústia, porque a gente sabe que todas as crianças ali, elas têm o direito de ter atenção. E a gente acaba fazendo o que dá. E sempre fazendo só o que dá, o que dá, o que dá, traz esse questionamento para o nosso profissional, né? Mas estou me ressignificando. É. Mas é isso, eu acho que tudo é um aprendizado. Às vezes é um pouco mais doloroso na caminhada, mas tudo é um aprendizado. E assim, e emoções, elas estão aí para ser vividas. É um aprendizado que Eu só lamento. ninguém devia passar por isso. E você não espera agressão de uma criança. É. Você espera de um adulto, né? Mas de uma criança você não espera. Mas às vezes elas conseguem, né, machucar bastante. Principalmente para quem gosta da profissão, gosta de estar ali. Porque quem não liga, simplesmente se vira as costas, né? Mas caso contrário, aquilo fica, aquilo marca bastante, né? Então, e como é que você vê? Você acha que a literatura é importante na construção dessas crianças? Sim, ela é extremamente importante, principalmente a questão da representatividade, né? Na educação infantil, acho que o Emicida falou isso uma vez, né? Ele falou assim, que na educação infantil, primeiro você trabalha a autoestima, para depois você trabalhar os traumas, né? Não na educação infantil, quando tiver adulto. Então, tanto que quando eu escrevo, esses principalmente, é mais para adolescente e para adulto, para saber como lidar com a criança, como acolher a criança. E os materiais de educação infantil, eles têm que trazer essa representatividade positiva, né? Tem um livro que foi para as escolas, agora já saiu de circulação, que chama Peppa. Não sei se vocês já ouviram falar, teve uma grande polêmica, uma mãe criticou o livro e essa mãe foi criticada pelos leitores da autora. O livro falava que a menina tinha um cabelo tão forte que dava para puxar uma geladeira, sabe? E falava que mostrava uma cena dela indo no cabeleireiro e a cabeleireira cortando o cabelo dela com alicate de ferramenta e saindo toda machucada, com curativos nos dedos, depois de ter cortado o cabelo da menina. Nossa. Isso foi para a escola, sabe? E o fato das pessoas não verem a gravidade, a violência que tinha naquelas imagens me deixava muito assustada. Eu falei assim, que ponto da consciência a gente está? Então, aquele livro jamais deveria ter ido para as escolas. Então, quando eu escrevo, meu colega até me perguntou também, ele falou assim, olha, você escreveu Quando Nasce a Autoestima para que outros jovens, outras mulheres consigam reagir frente ao racismo? Aí eu falei, não. Eu escrevo para que elas não tenham que reagir. É verdade. Sabe? Para que eles não tenham que passar pelo que eu passei. Então, teve um rapaz, um pai, né? Ele passou na minha mesa e falou assim, eu quero levar meu livro para minha filha. Eu falei para ele, por favor, leia primeiro. Ele falou assim, não é para ela. Eu falei, não, é mais para você. Ele era um homem branco, né? Tinha uma filha negra. Eu falei, é mais para você entender o que a gente passa, sabe? E que outras crianças e outras mulheres não venham a passar o que a gente passou. A gente não tem que aprender a reagir sobre racismo, a gente não tinha que sofrer racismo. Exato. Isso é verdade, a gente não tinha mesmo que passar por isso. A gente não tinha que... Eu acho que parece que a gente vive a vida inteira se justificando de coisas que a gente não precisava justificar.
sabe? Então, assim, a gente passa a vida inteira se justificando, sendo que eu não precisava passar por essas justificativas. Eu tenho que me justificar porque que eu gosto de usar meu cabelo assim, né? Eu vejo que a gente vê muito isso no grupo de Pilates, né, que a gente faz, que são mulheres maduras, e elas se questionam por que que eu uso meu cabelo assim, né, se eu tenho alguma doença. Eu já escutei muito isso. Você está fazendo algum procedimento? Você está passando por algum problema de saúde? As pessoas não se preocupam em saber que isso me agrada, esse cabelo me agrada, qualquer forma de cabelo, que a gente tem o direito e a liberdade de usar o que a gente quiser usar. Então, assim, mas por que que eu tenho que ficar me justificando? E por que que essas mesmas perguntas não são feitas para mulheres não negras? Exato. Não fazem, acham natural, né? Elas acham natural. E mais, é quando ela diz, não, para você, você não é negra, você não é preta. Tem gente que não gosta de usar. Eu aprendi a usar preto, né? Sou uma mulher preta, porque havia um tempo que era usado para me ofender, a palavra preto, né? Então, era usado para me ofender. Você não é preta assim, né? Sabe? Aí você olha para a pessoa e às vezes eu chego à conclusão que não vale a pena a discussão. Porque se eu não puder aprender ou ensinar algo, aquela discussão para mim não tem interesse. E outra, né? Depende também do quanto aquela pessoa está aberta para a discussão. Também. Está preparada, Porque... né? Por exemplo, ó, falando sobre isso de cabelo, eu levei para o meu trabalho o livro Em Ti Me Vejam. E eu fiz numa reunião pedagógica, a coordenadora pediu, eu fiz um circuito reflexivo, coloquei algumas partes da história, e aí fiz algumas perguntas provocativas, né? Qual a relação que seu cabelo tem com a sua história? Sabe, se cabelo e autoestima se conversam. E aí uma colega veio para mim e falou assim, olha, sabe, eu gosto quando você usa o seu cabelo assim. Eu não gosto quando você faz assim com o seu cabelo. Quer dizer, ela não entendeu. Não. Ela não entendeu. Então, o que ela quis dizer é que eu tenho que usar o meu cabelo para agradar as pessoas, entendeu? Se alguém critica o meu cabelo, é porque eu não estou arrumando ele do jeito que seja apropriado. Entende? Então, assim, aí se você vai para um embate com essa pessoa, ela vai falar, nossa, mas eu falei sem pensar, nossa, eu fui tão educada com você, mas por que você ficou tão nervosa com o que eu falei? Aí você acaba passando por grosseira. Grosseira, num espaço que eu vou ter que conviver com essa pessoa, porque é o meu espaço de trabalho, entende? E as outras pessoas também não estão no mesmo nível de consciência que a gente, até porque a gente vive isso, né, desde de pequena, e é muito mais fácil elas entenderem que eu estou sendo grosseira com a colega, e a colega ainda se sentir ofendida. É porque, onde foi que eu li que as lágrimas de uma mulher branca, elas têm muito mais valor do que a de uma mulher negra, né? Quando uma mulher branca chora, ela está arrependida. E quando uma mulher negra chora, é mimimi, ela está fazendo drama, está fazendo cena, né? É por isso que a gente vê tanta gente chorando na internet, pedindo desculpas de algo que já falou, mas que não se arrependeu, mas que dá like, entendeu? Mas você ter que enfrentar isso no dia a dia, né? E a gente que mora na periferia sente isso, né? Que você convive, porque tem gente que ela não tem noção de que ela é preta. Ainda não. Ela não sabe que é. Entendeu? Ela ainda não aprendeu, não foi dito, mas isso vem da família. Isso que ela falou, a gente acompanha na nossa família. Porque assim, a minha família, que nem a família do meu marido, são negras, né? Mas não se consideravam negras porque tinham o cabelo liso. Então não eram considerados negros. Eu não sou preta. Imagina meu sogro preto retinto. Sabe? Então, assim, tem a miscigenação, porque a minha sogra tinha pele branca, porque minha avó tinha pele branca, minha mãe saiu com um pouco com pele mais branca. Mas, assim, eu falei assim, gente, olha as nossas. Eu falei assim, nordestino, Pernambuco. Eu falo, vai procurar na história, gente, onde tinha o ciclo da cana-de-açúcar, onde teve o maior ciclo de escravidão. Veja as origens, eu falei assim, veja o sobrenome Silva, de onde ele se originou e por que se originou esse nome, que era o que os escravos recebiam dos seus senhores. Então, assim, como é que vocês são negros? Então, mas isso porque o cabelo é liso. É um embranquecimento. É isso. Né? Entendeu? Foi plantado o embranquecimento.
nas pessoas. Quando houve a libertação, os negros foram expulsos, estavam livres, mas livres para ir para onde? Eles não tinham nada. Eles não podiam ter terra, eles não podiam estudar, eles não podiam fazer nada. Mas quando veio o imigrante, não estou culpando o imigrante, não é isso. De fora, de outros, eles receberam terra, trabalho, entendeu? Tudo. Eles faziam parte desse projeto dos políticos do embranquecimento. De embranquecimento, né? Então, eles vieram para cá com o objetivo de embranquecer a população. Então, desde lá já é ensinado para gente que ser negro é ruim. Não foi construída uma identidade positiva em relação à nossa pele, às nossas características físicas. Raízes, crenças, nada. Tudo foi tentado ser apagado, né? Para se apagar, como se isso não tivesse acontecido. Como não dá para nos apagar, eu, você, ela, passar uma borracha, né? Então vamos tentar ignorar ou dizer que esse pessoal está comigo. Até dizer que tem racismo reverso. Até isso. Você acha que a educação está alcançando ou procurando um caminho para educar essas crianças ao autoconhecimento de si mesma, assim, da sua cor, da sua religião, das suas origens? Eu acho que ainda tem muitos entraves na educação, até dos próprios educadores entenderem que existe racismo e que a criança pode reproduzir racismo, porque é um processo que já está aí, que trabalha com a nossa subjetividade. Né? Ele é estrutural, ele é estruturante e tem muitas questões ainda religiosas. A questão do racismo religioso, ela é muito presente. Então, eu penso que alguns educadores, eles têm dificuldade de separar a crença deles com a ação educadora. Isso é. Isso é. Entende? Então, não se vê esse trabalho tão efetivo, sabe? É muito sutil. Ainda tem muitos entraves. Na época que eu estava mesmo, a gente estava tentando trabalhar o livro da Kilsan de Oliveira, né? Que ela fala sobre a criação do céu e da terra. E aí fala dos orixás, né? Mas da cultura dos orixás, né? Cultura africana. E algumas professoras, elas entraram no embate de, se a gente vai falar sobre isso, eu tenho que falar sobre Davi, eu tenho que falar sobre José, eu tenho que falar, sabe? Não conseguem separar. Eu penso que existe ainda essa questão da religião e do racismo religioso, que é responsabilidade também dos líderes religiosos tentar combater, mas não é interessante para eles, não é conveniente. Sabe? Tudo isso trava um pouco o trabalho na educação. Porque é importante a gente valorizar a autoestima das crianças, sim, a identidade das crianças, sim, mas não você falar que todo mundo é igual, para mim é excludente, porque a gente não é igual. Não, né? Então, tem muitos professores que ainda ficam nesse discurso, mas nós somos todos iguais. Não somos. Nós não somos todos iguais, sabe? Então, isso é excludente. Quando eu saio com ela, que a gente vai comprar uma roupa, que chega na loja, eu falo assim, tem aquela roupa? Tem. Qual o tamanho? Tamanho único. É único para quem? Eu e ela. Aí a gente uma olha para outra e fala assim, é único para quem? Para mim ou para ela? Porque nós somos corpos diferentes. Estruturas diferentes. Como é que existe uma roupa tamanho único? É a mesma coisa que falar, somos todos iguais. Não somos, gente. Não somos. E somos diferentes. Eu acho que ninguém nasce racista. Né? Sim, Quando um bebezinho nasce ali, independente da cor, ele não nasceu racista, ele não tem religião, não tem nada. Mas ele vai aprender. E vai aprender com quem? Com quem vai criá-lo, educá-lo, alimentá-lo, né? É o meio que ele vai viver. Isso, ali, é o meio. Entendeu? É o meio. Então, isso que fica difícil. A luta é difícil aí, né? De tentar. Eu via isso, eu sabia disso, eu passei por isso. Criança preta na escola, você não via muitos negros ali no bairro que morava, né? Não tinha. Mas havia um vizinho, eles eram preto retintos. Eu lembro o nome dela até hoje, Dona Olga. E a minha avó, a mãe do meu pai, era preta, do cabelo liso, uma mistura de índio, talvez, não sei. Né? A gente não conhece essa história. Ela discriminava a Dona Olga, porque a Dona Olga era preta, ela não se achava preta. Entendeu? E você cresce ouvindo aquilo, que aquela pessoa é preta, que aquela pessoa é feia.
Ou você chega na escola, eu usava aquelas trancinhas, eu tenho trauma de tranças, eu acho lindo, mas... Então fazia as tranças porque era mais fácil, né? Mas eu nunca voltava com elas para casa, porque sempre era puxado no meio do caminho e tal. Mas chegava em casa, mas criança é assim mesmo. É isso que... Entendeu? Então é isso que tem que passar. Né? Que nem eu conversei com meu neto, os filhos da minha filha a Gabriela, o Fernando e a Nayara, eles têm a pele clara e tal. Aí eu falando para ele, vovó é preta. Tá? Aí o Fernando riu, eu falei, não, mas é sério, a sua mãe é preta, eu sou preta, seu pai é branco, né? Mas a avó é preta. Né? A família da vovó é preta, mas você vai aprender isso, porque ela é professora, né? Ela é educadora, ela vai te ensinar, ela vai te explicar tudo direitinho, mas a sua avó é uma mulher preta, tá? Aí ele deu risada. Assim, né? Aquela ingenuidade, ele tem que aprender, entendeu? Mas é muito difícil, e é a partir da criança, eu acho que é a partir da escola, é daí que vai tudo, mas como você disse, tem educador que tem uma dificuldade muito grande, e quando mistura religião, aí lascou-se de vez. Eu acho que quando mistura religião em qualquer área, eu acho que a gente está muito emperrado em questões de leis, justamente porque a religião está no meio disso, da política. Então há muitos entraves, embates que não vão para frente porque a religião está no meio disso. Então quando você coloca a sua religião em questões importantes para toda a população, o país não caminha. Como uma verdade absoluta, né? Exato. Esquece a laicidade do país. E não é falta de exemplo, não história do mundo, né? O que foi feito em nome da religião. Na entrada da nossa cidade tem uma placa, que eu não vou falar qual é, que já houve muitos embates dessa placa, né? Porque eles denominam essa cidade é regida por um Deus absoluto, essas coisas todas. E eu acho que não deveria ter aquela placa na entrada da cidade, porque assim, nós somos povos diferentes, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, não é que nós somos todos iguais, não temos o mesmo pensamento nem a mesma religião. É a mesma coisa que querer forçar você a aceitar algo que não vem de você. Eu acho que isso é difícil. E a educação, às vezes eu fico vendo algumas coisas, quando você questiona, aí você é massacrada nas redes sociais. Você falou, a mãe questionou o livro e ela foi metralhada, porque ela questionou isso. Então, assim, há muito isso agora, de você dar a sua opinião sobre uma coisa que você acha que tem que ser discutido, tem que ser trabalhado para essa fala que você disse, para mais na frente aquela criança não ter que passar por tudo isso, né? Você falou sobre lei e sobre educação. O que eu penso em relação a essa questão, principalmente a lei de racismo? Foi-se criada uma lei de racismo, contra o racismo. Racismo é um crime inafiançável. Mas não se educou a sociedade para ser antirracista antes. Entende? Então, o que eles estão fazendo? Eles têm mais medo de serem chamados de racista do que não cometer o racismo de fato. Então, primeiro se educa a sociedade, da forma correta, toda a sociedade, né, para ser antirracista. Depois você coloca uma lei para combater dessa forma, porque senão as pessoas vão encontrar estratégias de fugir. Exato. Dessa lei. Porque até agora... E o racismo não acaba, né? Não vi ninguém ser preso assim. Foi preso. Não. Porque é inafiançável, né? Mas nunca vi ninguém... Até agora, se tem alguém que ficou preso, principalmente nesse meio da internet, né? Até agora, eu não sei, né? Você não sabe, mas eu não falei, eu não tinha... É isso que eu te falei para você. Aí eu derramo 2 lágrimas e digo que não tinha, ninguém me entendeu, porque agora é essa, né? Aí eu fui mal compreendida, colocaram palavras em minha boca, e aquela coisa toda. Entendeu? Ou eu não tive a intenção. Eu não tive a intenção. Se a pessoa sabe como que o racismo ele se manifesta, ela vai entender que independe da intenção dela. Se ele é estrutural e é estruturante e ele forma a nossa subjetividade, não interessa você ter ou não intenção. Você pode reproduzir mesmo sem intenção. Exato. Você acha que dá para levar narrativas negras para a escola? Sim, tem que levar, precisa levar. É a forma como que vai ser trabalhado, né? E os professores, eles têm que primeiro ter essa consciência, né, do seu papel na sociedade, do seu papel muitas vezes de privilégios. Entender, sabe, que ele pode cometer racismo mesmo sem a intenção.
se colocar nessa posição de eu vou me avaliar, eu vou me observar e se permitir, se admitir racista em algum ponto. Porque as pessoas ficam muito, principalmente na educação, eu acho que a gente tem que pensar primeiro na criança para depois pensar na gente, sabe? Porque nós estamos formados. Eu sei por tudo que eu passei, obviamente. A gente tem os nossos sentimentos, a gente sofre, mas eu consegui me erguer. Aquela criança ainda não. Como você prepara seus filhos para sobreviver? É difícil, né? Com muita conversa. Eles foram a motivação para que eu realmente passasse pela transição capilar, para que eu conseguisse desenvolver a minha identidade, a minha autoestima. Tanto eles como as crianças na escola. Porque eu falo, como é que eu vou trabalhar a identidade da criança? Como é que eu vou trabalhar a autoestima das outras crianças no meu trabalho, se eu não sei quem eu sou, se eu não consigo me afirmar como pessoa, se eu não consigo me definir como uma pessoa, se eu escondo as minhas características, como que eu vou passar isso para a criança? Porque Paulo Freire, ele fala, né, a melhor pedagogia é o exemplo. Então, jamais você vai conseguir seguir uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. É verdade. Né? Eu sempre falo, eu aprendi a ser preta. Uhum. Eu vim saber, eu me assumi ser preta adulta já. Porque até então, acho que quando meus filhos entraram na escola, entendeu? Porque até então não se falava sobre isso, não se discutia. Eu não falava sobre isso, sobre a minha cor, nada. Não tinha com quem eu falar a respeito, ou discutir a respeito. Então eu sempre digo, eu me descobri preta, vim saber que eu era mulher preta, adulta. Meus filhos foram para a escola, as filhas, né? Foram para a escola, então tenho filhos militantes, aquela coisa toda, e você aprende, você é preta, entendeu? E aí sim, você tem com quem conversar, porque na nossa família não se falava a esse respeito. Uma família de pretos, miscigenados, né? Mas tem alguns que tinham a pele mais clara, outros mais escura, mas não se falavam sobre isso. Então você não sabia, eu era apenas alguém, né? Que não sabia a minha identidade. Então, graças... Eu lembro que na década de 80, eu gostava de frequentar gafieira. E gafieira era praticamente de negros, né? Então, assim, eu gostava muito de ir nesses redutos de bailes. Então, eu era considerada racista, porque eu estava discriminando as pessoas brancas, porque eu ia muito nesses lugares que só tinham negros, né? Gente, então, eu via situação, muito isso. Gê, você está sendo racista, né? Por quê? Porque você só vai nesses lugares, né? Então, como se eu não pudesse ir nesses lugares que eu gostava, que eu me identificava, né, com aquilo. Eu falei assim, gente, eu vou em gafieira. Eu vou lá ver se os negão me chamam para dançar, caramba. Então, assim, que nem ela falou assim, não se falava nesse tema, assim, sua cor. Nossa, se você chamasse alguém de negro, você estava ofendendo. Não, minha mãe não falava. Minha mãe era mulher de pele clara. Meu pai era um homem negro, né? E ela não se falavam sobre isso. Ela era, né? Imagina. E minha mãe era a pessoa que eu amava, mas minha mãe tinha um pouco de preconceito. Não, um pouco não, né? Você está sendo boazinha. Só porque ela morreu, não. Ela era preconceituosa, sim. Né? Ela Mas era. a gente foi educado para ser. Exato. Ela foi educada para ser daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, para ela estava certa. E é que nem assim, eu corrijo muito a fala do meu marido. Todos os dias eu corrijo a fala dele em termos racistas e preconceituosos, mas eu sei que ele foi educado assim. Então, eu sei que ele já melhorou 80%, mas ele ainda continua colocando certos erros a certos estados, porque a pessoa fez isso porque é de tal estado, ou tal, aquelas frases idiotas que nós crescemos ouvindo. E reproduzindo, sem nem pensar sobre o sentido, principalmente se você era do Nordeste, entendeu? Era da Paraíba, então, que é onde nós somos, né? Então, você ouvia isso, porque tinha que ser, né? Do Nordeste. Agora, não.
eu acho que diminuiu um pouco, mesmo porque o nordestino se recusa a ser ofendido. Ele passou a lutar, né, contra tudo isso, o que é uma maravilha. Me fala desses prêmios que você ganhou. Dos prêmios. Ai, tá sido trazendo bem um conforto, assim, pra gente, né? Porque sempre dá medo de escrever sobre as nossas coisas, ainda sabendo que não são só nossas, né? É sobre história da nossa sociedade. Então, o primeiro foi o Pretas Potências, que foi com Em Ti Me Vejo, né? E aí eu fiquei super feliz, super realizada. Com Em Ti Me Vejo também eu ganhei o prêmio de roteirista revelação. Então isso me trouxe também uma grande felicidade, foi um sentimento de acolhimento, né? Porque tem pessoas que falam, mas o marido dela é quadrinista, mas as pessoas não sabem da nossa história. Quando a gente se conheceu, a gente tinha de 18 para 19 anos de idade, sabe? A gente se formou homem e mulher, um ao lado do outro. E nós dois desenhávamos, nós dois escrevíamos, só que não dava para os dois arriscar na arte. Então ele foi estudar quadrinhos, eu continuei com o magistério, entrei na educação, que eu amo também, é algo que eu me sinto muito realizada, porque eu sou artista na educação também. E ter recebido, sabe, assim, o pessoal me acolher como roteirista revelação, traz essa, puxa vida, né? Eles estão me acolhendo, eu posso continuar escrevendo, sabe? E quando Nasce Autoestima agora ganhou o prêmio Grampo, né? Prêmio de ouro, Grampo de Ouro. Também trouxe para a gente essa realização, essa certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente realmente deve escrever sobre o que a gente pensa, que a gente tem que escrever sobre as nossas histórias, né? Porque se a gente não falar sobre as nossas histórias, se a gente não escrever, a gente vai deixar que outras pessoas falem. A gente vai reproduzir o que já foi feito, o apagamento histórico que a gente tem, que a gente vive, que as nossas famílias não puderam escrever histórias delas. Exato. Né? Eu não conhecia a história da minha avó, não conhecia a história do meu avô, do meu bisavô, não conhecia. E muitas histórias foram apagadas por causa Sim. disso. E tem algum livro no forno para sair? Tem alguns roteiros aí. Não esqueça de nós. Com certeza, vou enviar para vocês. Antes de sair para fora, vai sair para vocês. E outras situações que minha a gente querida, tem que estamos conversar. caminhando para o fim. Mas antes disso, deixa uma dica de série, filme aí que você assistiu, viu ou gosta? Ou de quadrinhos? livros? Tá. Eu vou falar sobre alguns quadrinhos. Eu li um quadrinho recentemente que Sabe aquela brincadeira que você coloca a cabeça assim e sai girando? Eu caí muitas vezes. E depois tem que sair andando? Eu caí. Eu tive essa sensação com o quadrinho que eu acabei de ler, gente. Filosofia do Mamilo. Eu ouvi falar sobre isso. Também foi finalista do Grampo. Deixa eu escrever aqui. Filosofia do Mamilo. Gente, eu fiquei assim, ó, zureta, mas foi maravilhoso, porque a gente realmente não tem ideia do quanto a nossa sociedade é limitada, entendeu? Quanto a gente é deseducado para a formação de cada pessoa, da individualidade de cada um, da identidade de cada um. Então, assim, eu ouso dizer que livros como Filosofia do Mamilo, Arlindo, Pigmento, são livros que os pais deveriam ler. Sabe aquelas revistinhas para pai e mãe? Que tem, manual? De maternidade, deveriam ler, gente, deveriam ler, porque a gente idealiza, né, um filho, uma criança, com essa opressão, dentro desse viés preconceituoso, desse viés, né, estrutural de deseducação mesmo. Então, assim, esse livro estou recomendando agora, porque ele me sacudiu. Deu uma sacudida boa, e eu acho que todos os pais deveriam ler, os professores deveriam ler, porque é extremamente, assim, violenta a forma como as identidades são tratadas, sabe? Obrigadas a se enquadrar num padrão normativo. Então, Regiane. Gente, o Plantão da Geek recebeu essa mulher maravilhosa, né? A Regiane Braz. Bom, eu sou uma admiradora dela, sim, né? É mútuo. Ela eu vou adotar, tá, gente? ela tem
lançou esses livros maravilhosos Exato. que já ganharam prêmios. Se você tiver a oportunidade, Leia. leia, você vai adorar, vai se identificar. É muito bom quando a gente lê uma história que você se identifica, tá? E o Plantão Dona Geek ficou muito honrado, porque nós só me estamos sinto recebendo honrada. gente top. Fantástica, tá? Então, Então- ficamos por aqui, gente. Obrigado pela sua presença. Obrigada, tá? obrigada, gente. Foi Tchau, maravilhoso.